Graça e paz, irmãos, boa noite. Estamos aqui reunidos em mais um domingo para adorar o nosso Deus. E para a gente começar esse culto, queria lembrar de vocês uma passagem que fala lá em 2 Coríntios, que o apóstolo Paulo ele nos adverte que precisamos viver por fé e não por vista. E falar em viver por vista, eu quero trazer para a nossa realidade de uma forma diferente, que nós não podemos viver por sentimentos. Nós tendenciamos a nossa vida a viver por sentimentos, a deixar as nossas emoções dominar a nossa vida. E esse momento de pandemia, que estamos vivendo, talvez as nossas emoções, ela tende a gritar sobre nós, a falar mais alto dos nossos sentimentos, a falar mais alto na nossa mente. Mas nós precisamos crer que aquele que nos chamou, que aquele que nos escolheu, Ele é fiel e Ele está nos guardando até o fim. Talvez você está passando por alguma dificuldade, talvez você perdeu um ente querido, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus sobre as nossas vidas. E eu quero te convidar a fortalecer a sua fé nessa noite, a você a fortalecer a sua fé em Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não desesperados, estamos de pé. Não caminhamos e pelo que vemos, o que nos amamos é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não desesperados, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar. Ninguém pode parar. Ninguém. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do
Vivemos por fé, estamos de pé. Aleluias, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Toda honra e toda glória seja dada ao teu nome, Senhor. É pela tua misericórdia que estamos de pé, Senhor. Vitorioso és, vitorioso és. Aleluias, 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 aleluias. Será que você pode adorar na sua casa nesse momento? Não deixe esse momento ser mais um domingo. Não deixe esse momento virar um costume sobre a sua vida. Não deixe que este culto se torne apenas um culto sobre a sua casa, sobre o seu lar. Ou seja, onde você estiver, talvez você esteja no seu serviço agora, talvez você esteja no ônibus, talvez você esteja no hospital, mas aonde você estiver, que esse lugar seja inundado com a glória de Deus, que a presença de Deus ela inunda este lugar, que a presença de Deus ela inunde a sua vida, que você não fique preso, que você não fique preso a uma tela de celular, que você não fique preso a uma tela de televisão, mas que você fique preso na presença do Espírito Santo de Deus. Só a tua presença nos importa, Senhor, nessa noite. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Oh Deus, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso é, na tempestade está, teu nome falível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer e as cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome mutável é. E nós te adoramos, mesmo em meio à pandemia, tu és Deus, tu és Deus. Mesmo em meio às dificuldades, tu és Deus, tu és Deus. Mesmo em meio às tribulações, tu és Deus, tu és Deus.
como algo insignificante. Espírito Santo de Deus, inunda, Pai, cada casa que esteja assistindo. Inunda, Espírito Santo, Pai, porque não tem a ver com o local, tem a ver com a nossa entrega diante do Senhor. Não tem a ver com uma estrutura física, com o concreto, com as paredes. Tem a ver com a tua presença. Que você comece a sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Que você seja inundado com a glória do Espírito Santo. E que não haja mais nenhuma outra motivação a não ser adorar o Pai nesse momento. Que não há nada, que não há outro motivo, que não há outra razão de você estar aqui assistindo, a não ser você dar glórias ao nome do nosso Deus. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os erros vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Nós te adoramos, Deus, nós te adoramos, nós te adoramos, aleluia, nós te adoramos, nós te adoramos, Deus. A graça e a paz, queridos. Boa noite. Um prazer poder estar com vocês mais uma vez, mesmo que online, mas continuamos sendo igreja. A despeito da igreja sofrer tribulações na terra, ela continua sendo gloriosa e preciosa para Jesus, e sendo assim nós não vamos parar. Como igreja, nós não vamos parar. Tenho uma mensagem para poder compartilhar com os irmãos nessa noite, pretendo ser bem objetivo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, a partir do versículo 3. Oséias, capítulo 6, a partir do versículo 3.
está escrito assim: conheçamos o Senhor e prosseguimos em conhecê-lo. Deus, obrigado por essa palavra, me use por misericórdia e graça, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu como pastor, eu pastoreio efetivamente desde fevereiro de 2010, a saber, a própria Connect, e eu discipulo pessoas efetivamente desde o ano de 2004, quando ainda eu era líder de célula. Eu amo gente, eu não saberia fazer outra coisa da minha vida a não ser cuidar de pessoas. E desde 2004 para cá, uma das experiências mais dolorosas que eu tenho como pastor e que é muito duro para mim, é que ao acompanhar muita gente na minha vida, é que pessoas que me ouviram durante tanto tempo, que ouviram também outras pessoas, é duro para mim observar que algumas dessas pessoas, depois de toda a restauração, transformação e experiências, se encontram menos sensíveis ao Espírito Santo do que ontem, se encontram menos éticas, se encontram menos apaixonadas do que eram antigamente, se encontram menos ativas do que eram no início da fé, no início da sua própria conversão. Algumas das pessoas que eu assisti à conversão foram abatidas, foram embotadas, enredadas, não por ter praticado graves pecados. Uma grande parte dos que eu observei na história do meu ministério estão mornos, perderam o elan, perderam a paixão, perderam a prática. São pessoas que, embora tiveram uma conversão emocionante e impactante, hoje elas estão arrastando os pés sobre o chão do Evangelho. Pessoas que eu observei que nelas acabou-se o primeiro amor. Um poeta que eu gosto muito, Pablo Neruda, ele disse em um dos seus poemas que nada é mais triste do que um amor que acabou-se. E para uma grande parte dos que eu acompanhei e assisti, aconteceu exatamente isso. Acabou-se o primeiro amor. Gente entre nós que se converteram e no decorrer da caminhada só sobrou a casca. Hoje são como uma concha, um caracol que você percebe que não tem mais nada dentro. Gente que um dia foram apaixonadas e o que sobrou talvez dessas pessoas foi só o ir à igreja de forma mecânica em dias de domingo. É muita gente entre nós vivendo uma espiritualidade seca. É muita gente entre nós vivendo uma espiritualidade moralista, que ataca o erro dos outros como mera religiosidade e não porque são exemplos em santidade. Crentes carnais, como é mencionado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 3. O que é um crente carnal? O crente carnal é o crente que depois de algum tempo na fé, ele ficou acomodado. É aquele crente que se moldou, não cresceu ou parou de crescer. Crente que é de Jesus, é salvo, mas não tem mais a chama. É de Jesus, mas não tem mais entusiasmo na vida, não tem mais entusiasmo na vida cristã. São salvos, mas são como crianças, meninos e meninas que não se alimentam de alimento sólido, mas sim de leite, porque recusam a crescer.
crentes antigos que não têm condições de experimentarem mais de alimentos sólidos, crentes de 5 anos que ainda ficam chateados à toa, crentes de 10 anos que não sabem perdoar, crentes de 3, 5, 10 anos que até hoje não são envolvidos com a obra do Senhor, crentes entre nós semelhantes à igreja de Éfeso, descrita no livro de Apocalipse, crentes que perderam o primeiro amor. Perder o primeiro amor por Deus é algo terrível. Perder o primeiro amor é como colocar um caminhão sem freio no alto de uma ladeira e dar o primeiro empurrão. Perder o primeiro amor é ser como um ventilador que acabou de ser desligado da tomada, que embora ele esteja ainda girando, se você não o ligar de novo naquela tomada, ele vai parar. Eu tenho essa preocupação com vocês, eu tenho essa preocupação que principalmente minhas ovelhas venham a morrer espiritualmente. E quando eu digo que eu me preocupo com a saúde espiritual dos meus liderados, dos meus discípulos, das minhas ovelhas, não é porque vocês estão envolvidos com pecados terríveis de ordem moral. Vocês aqui da Conect não estão envolvidos em pecados terríveis, como por exemplo, eu sei que não tem ninguém na nossa congregação que é falsário, que é assaltante de banco, que é matador de aluguel, que esteja envolvidos com pornografia infantil. Eu não estou falando dessas aberrações, nenhuma das minhas ovelhas, creio eu, estão nesse nível. Eu estou falando aqui nessa mensagem do pecado, de ter deixado a chama do coração se apagar. Eu estou falando da vida espiritual que se contenta com pouco da parte de Deus. Eu estou falando de vida espiritual apática, vida espiritual sem ânimo, vida espiritual sem vida, vida espiritual sem progresso, vida espiritual cuja fé é morta, onde qualquer problema da vida te tira do eixo, te tira da igreja, te tira a paz. Eu estou falando de vida espiritual sem fogo, sem paixão, sem vida que pulsa. Eu estou falando do pecado de viver a vida cristã como se Cristo não existisse. Eu estou falando do pecado de viver a vida cristã como se Jesus não fosse mais voltar. Eu estou falando do pecado de andar com Jesus sem sentir mais o coração queimando enquanto se anda com Ele. Eu estou falando do pecado de viver a vida cristã sem ter a alma incendiada pela obra de Deus. Eu estou falando do pecado de viver a vida cristã essa que não inspira mais quem está em nossa volta. O texto que lemos está dizendo que nós não deveríamos só conhecer o Senhor, mas principalmente andar nele. Porque existe uma grande diferença entre conhecer e andar com Cristo. Só é possível permanecer em Cristo, andar em Cristo, através de um coração apaixonado, sensível e quebrantado. Queridos, na vida cristã, o que importa não é como você começa, mas sim como você prossegue e termina. O profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A Bíblia diz que para você ser digno do reino de Deus, você não só precisa pôr a mão no arado, mas principalmente não olhar para trás, ou seja, permanecer nele. O texto está nos alertando que aceitar, receber, conceber a Cristo como Salvador é apenas o ponto de partida e não o ponto de chegada.
Deus não nos deu Jesus apenas para que Jesus seja recebido por nós, mas que, sobretudo, Ele pudesse fazer parte das nossas vidas. Querido, a melhor coisa para o diabo é nos assistir sem paixão, é nos assistir sem o coração em chamas, é nos ver longe do nosso primeiro amor. Um dos trabalhos prediletos do diabo em relação a nós cristãos é justamente nos motivar a viver uma fé no banho-maria, uma fé verdadeira, mas inoperante, uma fé verdadeira, porém débil, fraca. Eu me lembro de uma história de um jovem que foi até a casa do seu pastor, e chegando na casa do seu pastor, ele fez a seguinte pergunta: pastor, por que eu tento ser cheio do Espírito Santo até transbordar como o Senhor é, e eu não consigo? O pastor levou aquele jovem até o porão daquela casa, e no porão daquela casa tinha um barril com alguns furos, e o pastor perguntou para aquele jovem: você consegue encher esse barril de água até onde? E ele respondeu: até o primeiro furo. Eu te pergunto, qual é o furo da sua vida que está fazendo vazar a energia espiritual de você, que está fazendo vazar a vitalidade e paixão de você? Quais são os furos que não deixam Jesus te encher até transbordar? Qual foi a última vez que você orou de verdade? Qual foi a última vez que você orou com a porta trancada e perdeu a noção do tempo? Qual foi a última vez que você buscou por renovo? Qual foi a última vez que você chorou lendo a Bíblia? Qual foi a última vez que você cantou um louvor em lágrimas? Qual foi a última vez que a dor de alguém te entristeceu até a alma? Qual foi a última vez que você se arrependeu amargamente por um pecado teu? Qual foi a última vez que você sozinho, nas suas angústias da vida, você orou como Davi orava? Se você tem um furo no seu barril espiritual, o barril só vai encher até onde tem um furo. Se nós exercitarmos a nossa vida espiritual, se nós, na verdade, não exercitarmos a nossa vida espiritual, esses furos não permitirão a nossa vida espiritual ser de fato saudável e apaixonada. Sem paixão em nós, de nós ficará só a casca, ficará só a doutrina, ficará só o moralismo, só vai ficar o crentão chato, exigente, porém seco de alma. Tem muito crente que é como uma casca de uma cigarra grudada no tronco de uma árvore no verão. De longe a gente pensa que ali tem uma cigarra, mas quando chegamos perto não tem mais nada, só tem a casca. Só a imagem, só a capa, só o título de evangélico, de líder, de pastor, de ministro, mas vida não tem mais. Por quê? Porque embora um dia recebemos a Cristo, em algum momento, por causa da nossa frieza em Cristo, nós paramos de andar. Precisamos do socorro de Deus para revitalizarmos a nossa espiritualidade de novo e fazer o nosso coração estar em chamas outra vez. Precisamos do socorro de Deus para que Deus de novo nos ressuscite, nos dê vida novamente, que volte em nós o elan, que volte em nós a paixão, a alegria da salvação. Nós vivemos em um tempo que uma resenha qualquer, uma partida de futebol qualquer, uma festa de um parente qualquer, nos impede de cultuar o Senhor.
Nós vivemos em um tempo que Jesus é mais usado pelas pessoas do que propriamente amado por elas. Sabe por que isso acontece? Porque algumas pessoas, embora o tenham recebido como Salvador, deixaram de permanecer nele. E eu quero terminar essa mensagem falando de algumas dicas para que não viemos a perder Jesus de vista, para que não viemos a perder a paixão, o desejo, a vontade de permanecer nele. Dicas para que a gente possa recuperar o nosso amor pelo Senhor. Apóstolo Paulo, ele terminou a sua vida se orgulhando por ter completado a carreira, por ter completado a corrida da fé. Porque ele se orgulhava? Porque ele foi alguém que não só recebeu a Cristo, mas principalmente permaneceu em Cristo. E eu estava nessa semana estudando um pouco sobre este texto e sucessivamente sobre corridas. E eu me deparei com algumas curiosidades da maratona da São Silvestre, que acontece no estado de São Paulo. E eu liguei para um pastor amigo meu que já participou dessa maratona 10 vezes. E eu descobri que na São Silvestre, qualquer pessoa pode se inscrever, qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa pode participar da largada. Só que existe uma subida no trajeto da maratona que se chama Brigadeiro. É um morro pesado. E é exatamente nessa avenida, neste morro, que todos que começaram a corrida com festa, alguns fantasiados, brincando, ou não preparados fisicamente, ficam para trás. Só sobe a Avenida Brigadeiro quem tem de fato condições físicas para permanecer na corrida. Eu insisto em preparar vocês quanto à fé cristã, porque para todos nós que um dia recebemos a Jesus, vai chegar a Avenida Brigadeiro da nossa corrida da fé, e só vai subir essa avenida espiritual quem estiver de fato preparado. Porque no primeiro momento, receber a Cristo é festa, receber a Cristo é regozijo, é alegria, igual a São Silvestre. Mas chega uma hora que nosso querer vai ser provado, e nessa hora a nossa energia espiritual precisará se encontrar acesa, ativa. Eu me recuso a ensinar a vocês a viver um evangelho água com açúcar. Eu me recuso a ensinar para vocês uma graça que patrocina o pecado de vocês, mas que, sobretudo, potencializa a sua santidade. Eu me recuso a ensinar a vocês um evangelho que não exige garra, que não exige vontade, desejo de permanecer. Por isso, eu quero dar essas dicas. Primeiro, para permanecer em Cristo, você precisa responder, porque você está o seguindo. Queridos, tudo que você não sabe o motivo real porque você está fazendo, você irá fracassar. Se você casar sem saber o real motivo do porquê você está se casando, você vai casar já divorciado. Se você não sabe o real motivo porque você se ingressou na faculdade, você vai desistir antes da metade do curso. Se você não sabe o real motivo porque você está congregando na Conect Solimões, daqui a pouco você sai. E eu te pergunto, o porquê você está seguindo a Cristo? Para a sua vida melhorar? Para você arrumar na igreja um marido ou uma esposa? Para você ser salvo? O motivo principal de você estar com Jesus precisa ser, acima de todas as coisas, o seu amor por Ele.
Se você anda com Jesus simplesmente porque você o ama, porque você é apaixonado por Ele, pelas coisas dele, você nunca ficará pelo caminho. O porquê real de se estar com Jesus sempre fará que a gente persevere até o final. Segunda dica para permanecermos em Cristo é sermos enraizados nos princípios da fé cristã. Queridos, oração, leitura da palavra, amor ao próximo, jejum, vida em comunidade, exercer a obra de Deus, são princípios que deveriam ser inegociáveis nas nossas vidas. Esses princípios são exatamente nossa base, nosso alicerce, nossa raiz. Sem esses princípios nós não iremos conseguir permanecer por muito tempo. Cultive a sua vida de oração, cultive a sua comunhão com a palavra, cultive a sua paixão pela obra de Deus, cultive o seu amor pelas pessoas. E por último, priorize a Deus em tudo que você fizer. Queridos, sem a fé que Deus é primazia, só nos sobrará desespero. Nós nos tornamos uma geração que se garante pelos nossos cultos animados, mas cultos animados não prostram demônios. O que prostram demônios é uma vida que prioriza a Deus. É por isso que eu digo que o Evangelho pode ser para todos, mas ele não é para qualquer um. Viver o Evangelho é romântico para quem está fora. Quem está dentro sabe que viver o Evangelho exigirá de nós um preço a pagar. Eu ouvi um pastor contando um episódio interessante. Uma mulher de programa o procurou no hotel que ele estava hospedado, e ela perguntou se ele não queria uma noite de diversão. Ele respondeu que não, e ela perguntou por que não, e de novo ele respondeu, porque Jesus chegou primeiro. Jesus é nossa prioridade, Jesus é o primeiro de nossas vidas. Priorizar a Deus é levar em conta a honra que Ele merece. Tudo que Deus precisa de nós, começa de nós o priorizarmos, porque se Deus tem o nosso coração, o que mais Ele não teria de nós? Querido, fé é progresso, não tem como estar em Cristo e não mudar. O Espírito de Cristo em nós é testemunhado pelo nosso progresso. Deus está nesses dias nos chamando para vivermos à altura do que Deus conquistou na cruz por nós. A frieza, a apatia, o esfriamento do amor por Deus é um pecado que não tira a nossa salvação, mas são pecados que pesam a nossa caminhada. Então a minha oração é que, independente dos embates, das dificuldades, nós possamos continuar crentes em Jesus, firmes no Senhor. Que Deus possa te abençoar essa noite. Essa palavra que Deus me deu, espero ter te abençoado. Que Deus os encha de graça, que Deus os encha de poder, que Deus os encha de unção, em nome de Jesus. Amém. Nós te adoramos, Deus, nós te adoramos, nós te adoramos, aleluia, nós te adoramos.